Fala, galera do Futebol na Veia. Sou o Thiago Abreu, tô acompanhando aqui do Alan, do Matheus e do Gabriel. Nós viemos comentar para vocês aqui os 3 primeiros jogos da rodada, da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente falar de futebol, já peço que vocês já se inscrevam aqui no canal, se você não é inscrito, já ativa o sininho para receber as notificações. Rodada que iniciou agora com 3 jogos às 7h15. O Atlético ganhou do Goiás por 2-1. O Bragantino e o Botafogo ficaram no empate. E o principal jogo que vamos comentar e vai ser o primeiro, né? O que aconteceu lá no Mineirão. 3-2 para o Atlético. Gabriel, o que você acha aí? O que aconteceu no Mineirão? Porque quem pega o primeiro tempo vai ali pegar, tomar um banho, pegar uma cerveja ali gelada, já tá ali feliz, olha o Cartola. Quando volta para o segundo tempo, 3-2, o Corinthians não jogou absolutamente nada e o Atlético mereceu vencer e virou o jogo em 45 minutos. O Corinthians foi surpreendido aí pelo Galo, né? Entrou o segundo tempo vencendo por 2-0, depois de um primeiro tempo que não foi espetacular, mas foi efetivo. O Corinthians chegou 2 ou 3 vezes e meteu 2 bolas no gol, deixou o Atlético um pouco perdido no jogo, mas o Atlético, mesmo assim, no primeiro tempo, pressionou o Corinthians os 45 minutos inteiro, e quando voltou do segundo tempo, o Corinthians dormiu no primeiro gol. Eu achei falha do Cássio, dava pro Cássio ter pegado, mesmo que a bola foi no campo, a defesa se enganou. E aí, quando o Atlético meteu o segundo, aí o Corinthians se desesperou totalmente. As pessoas que foram pegar a cerveja na geladeira para voltar do intervalo já estava 2-0. E 5 minutos depois, o Galo foi lá e marcou mais um com o Natão, um golaço. E depois disso, o Corinthians melhorou um pouco no jogo, mas aí já estava 3-2 para o Galo. O Galo chegou a fazer um outro gol, mas o VAR invalidou. Aí colocou a base, colocou o Gabriel Pereira, que é uma das esperanças aí para o futuro do Corinthians. Depois colocou o Juan no lugar do Aral. Mas o Corinthians já não estava. É aquele time que tem que fazer um gol, se retrancar e esperar o time. Não adianta querer pressionar muito, buscar o resultado, que isso é meio fatal para o time do Corinthians há pelo menos uns 3 anos aí. Não é só exclusivamente do time do Thiago Nunes. Time do Carille, time do Jair Ventura. O Corinthians sempre tem problema para construir. Construir é a dificuldade do Corinthians. O Alan, o Gabriel acabou comentando, né, nos últimos 3 anos como que vem o Corinthians, né? Então uma defesa sempre consistente, principalmente em 2017, né? Que foi um time que, apesar de defensivo, né, na campanha do Brasileiro fez também muitos gols, enfim, foi uma das melhores campanhas tanto no ataque quanto na defesa. O Corinthians que veio dos jogos no Paulistão após a pandemia sem sofrer gols, sofreu gol apenas no segundo tempo, né, no empate contra o Palmeiras, que levou aos pênaltis e perdeu para o rival o Campeonato Paulista. Tava com uma defesa aparentemente sólida, um time muito bem controlado, venceu o primeiro tempo por 2-0 e acaba tomando 3 gols, né? O Gabriel até comentou de algumas falhas, mas o que será que aconteceu com a defesa do Corinthians? É a falta do Gil? É a falta do Gil com o Fagner? Ou realmente o time do São Paulo, ele é desse jeito e com defesas como a do Corinthians, que não são tão sólidas, acaba sofrendo? Bom, Thiago, eu acredito que são dois aspectos, né? Primeiro, esse jogo mostra bem que a diferença do nível dos campeonatos, né, do Campeonato Paulista para o brasileiro, o Corinthians vai encontrar um nível maior de qualidade dos adversários, né, do que veio pegando nos últimos jogos do Paulista, né? O nível já é diferente, então por isso começa a ver em cima desse jogo que daqui para frente vai precisar ter uma estrutura melhor para poder ter melhores resultados, porque senão vai sofrer no campeonato. E assim, também tem a questão da zaga, né? Hoje o titular na linha de defesa era só o Avelar, né? Os outros 3 eram reservas, né? O Corinthians ficou sem o Fagner, sem o Gil e sem o Carlos Augusto, né? Então entrou o Sid Clay, entrou o Bruno Mendes e o outro foi o Michel Macedo. Então, de certa forma, pode ser que haja essa desculpa, né, por ser uma zaga praticamente reserva. Porém, em cima, falando um pouquinho rapidamente sobre o jogo, o Corinthians foi bem taticamente no primeiro tempo, conseguiu fazer os gols, conseguiu fazer o resultado, mas precisava de uma resposta imediata à reação que o Atlético teve. Eu acho que você tomar 3 gols em 16 minutos é algo inadmissível. Né? Você pode sim levar uma virada, porque tem do outro lado um time muito forte, um time de qualidade. Porém, você tomar uma virada, tomar 3 gols num período de 16 minutos, é algo que tem que ser avaliado.
né, independente se era a zaga titular, zaga reserva, independente de qualquer coisa, era necessário que no primeiro gol do Atlético, ou no máximo no segundo, já houvesse mudança, já houvesse alteração, para que o time desse uma chacoalhada e desse uma acordada. Né? Então, acredito que era necessário que houvesse ali líderes, tanto no elenco quanto também da atitude do Thiago Nunes, para que o time não sofresse essa virada, que foi realmente uma virada assim, muito, muito forte. Assim, né? Poderia ter sido uma virada, talvez ali o Atlético mantendo os 45 minutos inteiros, mas tomar 3 gols em 15 minutos foi realmente algo muito surpreendente. E desde o primeiro tempo, né, também falando um pouquinho do jogo, o Atlético ele sempre se mostrou superior, né? A diferença das estatísticas, quando a gente olha, parece que o Corinthians nem conseguiu fazer 2 gols e conseguiu porque foi bastante eficaz. A virada parecia compreensível, só que da forma que foi, parecia que o time do segundo tempo era um time de juvenil e o outro time era um time de profissionais enfrentando, e foi muito da forma que foi, né? Por mais que o time já estava jogando melhor e acabaria acontecendo isso, foi uma forma muito rápida, né? Você falou dos jogos do Paulista, dos jogos do Brasileiro. Esperar então, né, do Corinthians, né, olhando para esse lado derrotado, a gente vai falar do Atlético, do líder, né, daqui a pouquinho. Mas o que a gente pode esperar do Corinthians, né? Esse primeiro jogo, tudo bem, derrota, a gente não pode pensar que vai acabar acontecendo algum desastre, mas é preocupante porque enfrenta um adversário forte e o Corinthians demonstrou que é contra esses fortes. Boa noite. Fala galera, boa noite, tudo bem? Então, falando do jogo, acho que foi surpreendente a postura do Corinthians no primeiro tempo, né? Apostando no contra-ataque, né? Em duas chegadas ele conseguiu fazer os 2 gols, né? Essa chegada da equipe adversária, né? Jogando contra o Atlético pode ser até uma fragilidade da equipe do Galo, né? Porque é uma equipe que vai para cima, propõe o jogo, né? Não fica atrás, né? O estilo do Sampaoli, o cara que quer um futebol intenso, que quer marcação em cima. Então, o Galo foi para cima do Corinthians no primeiro tempo e o Corinthians acabou encontrando um espaço, né? Um primeiro tempo muito bom da equipe paulista, né? Principalmente Matheus Vital, o Jô e até mesmo o Cássio segurando nas pontas atrás, né? E no segundo tempo houve uma mudança de postura, né? Parece que o Corinthians não voltou para o segundo tempo, parece que se assentou no resultado e o Atlético veio para ganhar o jogo, né? E foi em 16, 17 minutos que aconteceu essa virada, né? Então, merecidamente. E assim, pensando pro resto da temporada, falando da equipe paulista, eu acho algo muito preocupante, né? Porque você vê pela a falta de opções que tem pro Thiago Nunes, né? Num caso como esse, tá ganhando o jogo de 2-0, tomou a virada, né? E você olha pro banco de reserva, não tem opções. Hoje teve que lançar 2 moleque, né? No momento de desespero, onde você não tinha opção. O Luan provavelmente estava machucado, começou no banco de reserva. Você não tem opções no banco para poder mudar a postura do time em campo, porque o time não voltou para o segundo tempo. Então, acho que isso é uma preocupação para a equipe na temporada, né? Uma preocupação para o Thiago Nunes. Esse time do Corinthians ele briga para estar ali no meio da tabela. Eu não vejo brigando ali em cima, disputando de igual para igual com os grandes, né? Flamengo, Atlético Mineiro, acho que até Palmeiras, acho que esse time está um pouco acima do Corinthians. Mas vamos ver, né? O que a gente sabe, o Corinthians nos últimos anos tem esse estilo de futebol, ganha títulos, né? Não convence, mas ganha títulos. Então vamos ver o que vem por aí. Show de bola, show de bola. Eu acho que para o torcedor corintiano é um pouquinho preocupante
né, visto que o time abre a próxima rodada vai enfrentar o Grêmio, né? Então, provavelmente vai ser um jogo difícil, né? Um time que já vem treinado pelo Renato Gaúcho há um bom tempo. Mas agora falando do lado vencedor, né? O Atlético Mineiro, que para mim é uma das apostas do Campeonato Brasileiro, e já se provou isso nos 2 primeiros jogos, né? Venceu o Flamengo, né? Que para mim ainda continua com o melhor elenco aqui do Brasil. Então, falando do lado vencedor, né? Que é o atual líder, tudo bem que a gente tem até o Atlético Paranaense, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, que também está empatado no número de pontos. Tá tudo muito cedo, mas o que a gente pode também esperar desse time do Sampaoli, que já se provou, né, vencedor, e tem esse estilo agressivo dele, de realmente ir para cima do resultado, não sentar no resultado. O Atlético vai receber o Ceará na próxima rodada. O que você acha, Alan? Dá pro Atlético Mineiro sonhar, né, em ganhar um brasileiro depois de tanto tempo? Bom, Thiago, acredito que é evidente que o Atlético chega com muita força para esse campeonato, né? Já antes do campeonato começar já era uma grande expectativa, e após ganhar de 2 grandes, né, de Flamengo fora e do Corinthians, como foi esse jogo, essa virada, grande virada, é evidente que o Atlético chega com muita força, né? Acredito que o São Paulo vai precisar, pelo menos, né, além de manter essa grande campanha, esse grande time, procurar uma forma de que o time tenha mais equilíbrio, né, de que o time seja mais consistente de uma forma mais equilibrada, né, até porque não dá para você jogar 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, né, dessa forma meio que kamikaze, né, ataca todo mundo, aquela coisa aberta, aquela coisa escancarada, até porque não vai ser todos os jogos que você vai conseguir uma virada como foi hoje, né, então acredito que o Atlético é muito credenciado a ser favorito, como já era, tem demonstrado dentro de campo que tem um grande técnico, um cara que é estrategista, um cara que é muito inteligente, que sabe montar os seus times, tem um elenco, né? Aí o nosso amigo falou do elenco do Corinthians, né? Das opções de banco do Corinthians, né? E você vê a diferença realmente, né? O Atlético mudou e os jogadores que entraram fizeram a diferença, né? Entraram e fizeram gols, entraram e mudaram o jogo. E os caras que entraram no Corinthians só entraram para talvez descansar os caras que estavam dentro de campo, né? Foi basicamente isso. Então o Atlético tem time, tem elenco e tem um grande técnico. Então precisa ao longo do tempo buscar um equilíbrio, né, para que tenha uma consistência melhor, né, para que consiga ter uma defesa mais sólida, porque não adianta você só ter um ataque forte, você precisa também ter uma defesa consistente, uma defesa sólida, mas certamente o Atlético chega com muita força para esse campeonato. Concorda com ele, Gabriel? O Atlético ele chega aí para disputar com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Grêmio, enfim, esse Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que ele tá diferente, né, por conta do coronavírus, enfim, não tem torcida, os mandos eles são um pouco mais neutros. Sim, podem viajaram para Minas Gerais por conta do positivo do Covid. Dá pro Atlético chegar? Ah, sim, o Atlético talvez seja o Flamengo não tá tão bem agora, né? Não tá tão bem, né? Trocou o técnico, a gente não sabe como que vai ser o futuro aí do Flamengo, e na minha opinião o Galo é o grande favorito aí para levar o brasileiro esse ano, até pelas contratações, pelo elenco, pelo Jorge Sampaoli, que ano passado no Santos, com muito menos, levou o time a um vice-campeonato, disputou o título com o Flamengo até as últimas rodadas, então a expectativa é a melhor possível para o Galo. Hoje se demonstrou forte numa adversidade, tomou 2-0 do Corinthians, que é um time de tradição, um gigante do futebol brasileiro, e foi buscar em poucos minutos o resultado, né? E mostrou que tem banco, porque o Johan entrou e marcou 2 gols hoje, é o grande destaque aí do segundo tempo, o maior destaque da partida. E então, os torcedores, em geral, ou Show de bola. Para você também, Matheus, o Galo chega forte aí para disputar esse brasileiro? Sim, eu acredito que é um dos candidatos, né, por tudo que vem acontecendo, né, por trazer o São Paulo, né, eu acredito que o que foi mostrado para ele é para que o Atlético brigue, né, por títulos. Ele pediu algumas peças, as peças chegaram, né, é um cara que eu acho que é um treinador intenso, né, que veio para mudar a forma do futebol brasileiro, né. A gente tem muitos técnicos aqui, ainda tem esse debate em relação a trazer técnicos estrangeiros aqui para o país, né? Você vê com o São Paulo, já houve uma mudança de postura no Santos, o Santos se tornou mais ofensivo, agora com o Galo, até mesmo Jesus, que foi embora do Flamengo,
né? Então, eu acredito sim que o Galo é um dos grandes favoritos ao lado do Flamengo, apesar desse momento inicial, né, de um novo técnico, né? Então, para ele conhecer um pouco do futebol brasileiro, né, se adaptar um pouco. E com Jesus houve uma dificuldade no início, né, mas depois ele conseguiu encaixar o time, né? Então, ao lado do Galo, eu vejo também o Flamengo. E o Atlético ele ainda continua buscando peças para o elenco, né? Eu fiquei sabendo que tá atrás do Lucas Prato, saiu lá na Argentina para repatriar o Lucas Prato. Né? Então, é um time que vem buscando mais reforço, né? Porque o São Paulo ele quer um time consistente, porque você, 38 rodadas, você manter, né? A equipe jogando bem, atacando, né? Igual o Alan falou, atacando o adversário é muito complicado, né? E agora, devido a essa pandemia, jogos de domingo e quarta, né? Precisa de um elenco mais forte, né? O elenco, eu vejo o elenco do Galo forte, né? Mas em algumas posições eu acho que ainda precisam haver umas contratações, por exemplo, na centroavante. Né? Acho que ainda falta uma peça ou outra que o São Paulo tá de olho no mercado para poder trazer para o Galo. Mas o Galo, sim, é um dos favoritos e eu acredito que vem forte para conquistar esse título brasileiro. Show de bola. Então, já pegando já a conexão para o nosso próximo jogo da rodada, que foi o Atlético 2, Goiás 1. O Atlético Paranaense ele também pode ser esse time que a gente não falou muito, do Dorival Júnior, com a saída do Thiago Nunes, saiu o Rony, saiu algumas peças, mas tem ali o Léo Cittadini, enfim. O Atlético Paranaense segue 100%, vai visitar o Santos, né, na próxima rodada, no domingo, na Vila Belmiro. Venceu o Goiás, segue 100%. O Atlético Paranaense também a gente pode colocar aí como um dos candidatos. E vamos comentar um pouquinho também sobre... Pode falar aí, Matheus. Bom, eu não vejo em primeiro momento ele como um candidato a título, né? Eu vejo ele brigando por uma vaga na Libertadores, mas tudo pode acontecer, né? É um time que tem uma gestão profissional excelente, né? Desde a época do Thiago Nunes, agora com Dorival Júnior. Então, acho que o princípio de você ter um time qualificado que brigue por título é você começar pela sua gestão de futebol, né? Presidente, diretor de futebol. Então, o Atlético, há alguns anos, já tem essa estrutura, né? E o Dorival pegou uma base que veio do Thiago Nunes, né? E começou bem o campeonato, acredito que brigue por Libertadores, né? Ainda está na própria Libertadores para disputar este ano. E é um time muito qualificado, né? Um time que tem uma proposta de jogo é um time, vamos dizer assim, um time liso, né? Um time que tem, mesmo com algumas mudanças, é um time de toque de bola, né? Um time que envolve o adversário, é um time que joga de igual para igual, não fica tanto defensivamente. Show. E, Gabriel, e pelo lado do Goiás que perdeu, né? Você acha que o Goiás ele é um dos candidatos a ser rebaixado? Né? O time vai disputar para ficar na Série A? Então, o Goiás, né, teve recentemente esse problema aí dos casos de Covid, até domingo não entrou em campo contra o São Paulo. E agora a expectativa é que o Goiás, ano passado o Goiás foi muito bem, né, supriu as expectativas, brigou lá em cima, até por Libertadores, algumas rodadas, né, até a 32ª, 33ª. O Goiás sonhava com Libertadores, mas esse ano eu acho que o Goiás vai ser um pouco diferente. Tá com um elenco enfraquecido, perdeu o Michael esse ano, que era o destaque do time aí estourado. Perdeu o Léo Senna também, que era um cara que comandava o meio de campo ali. Então, eu acho que nesse brasileiro, o Goiás fica ali entre brigar por Sul-Americana, se tiver começar a crescer no campeonato, mas talvez brigue ali com o Atlético Goianiense, com o Sport, com o Curitiba, para nessa última vaga para o descenso para a Série B. Show de bola. Alan, o que a gente pode falar aí do Atlético e do Goiás para a gente ir para o próximo jogo? O Atlético, você acha que vai, como o Matheus disse,
brigar ali por Libertadores. O Atlético que nesses últimos anos, campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa Sul-Americana, tem aquela polêmica se ele é um dos grandes clubes do Brasil, se é um dos grandes dos 12, né? Que a gente coloca os 4 de São Paulo, 4 do Rio, os 2 do Sul e os 2 de Minas. E o lado do Goiás, né? Se o que o Gabriel disse, vai brigar ali para permanecer ali na Série A com os outros times. Bom, Thiago, eu falando do Atlético, eu vou um pouquinho na do Matheus. Acredito que é difícil falar hoje que o Atlético é favorito ao título, né? Até porque existem outras equipes que estão à frente. Porém, eu não descarto também, porque é uma equipe bem organizada, uma equipe que tem uma filosofia de jogo, que é um time bem organizado, né? Então, diante dessa situação da pandemia, né, que nós teremos jogos assim, de uma forma muito frenética, onde os times vão precisar ter elenco, vão precisar ter toda uma estrutura para conseguir suportar isso, né? Conforme também o Matheus falou, o Atlético está na Copa do Brasil, está na Libertadores, então é difícil você colocar um time que vai ter tantos compromissos durante a temporada como favorito ao título, né? Talvez o Galo, que não está em Libertadores, não está em Sul-Americana, né? Então tem ainda mais esse componente de favoritismo, né? Então, mas acredito que o Atlético tem força para se manter na parte de cima da tabela, para brigar por Libertadores. E aí lá na frente, quem sabe, né? O Atlético tem um time estruturado e lá nas rodadas finais aí a gente vai realmente ter noção quais serão aquelas 2, 3 equipes talvez que vão brigar pelo título. Falando do Goiás, né? O Goiás teve realmente uma temporada passada muito boa e essa foi a primeira rodada do Goiás, né? Teria o jogo domingo contra o São Paulo, acabou não acontecendo. Então, acredito que é muito precoce a gente conseguir ter uma análise realmente fiel àquilo que o Goiás pode fazer ou não no campeonato. É claro que não dá para imaginar o Goiás brigando pela parte de cima da tabela, né? Eu tô com o Gabriel falou, né? Realmente pensar talvez numa campanha muito boa ali na faixa de Sul-Americana e realmente dependendo de como tiver na metade do ano ali, aí dá para a gente ter um pouco mais de noção se o Goiás vai jogar o campeonato olhando para cima ou para a parte de baixo da tabela. Show de bola. Bom, vamos falar do último jogo, né? O jogo que foi empate, o jogo que, aliás, interessante, né? Todos os jogos começaram com ambas as partidas marcando gols, né? Eu acredito que por conta, né, do mando de campo, ele aparentemente ele ser neutro, né, não ter a torcida, a gente possa ter mais gols nesse campeonato, quem saiba até quebrar o recorde de gols no campeonato. O Bragantino que começou muito bem a partida, né? O Alejandro ali marcou o gol, depois acertou a trave, mas cedeu empate ao Botafogo. E o que você acha, Alan, em relação a esses dois times, né? O Bragantino que vem com esse investimento, né, da Red Bull, enfim, da empresa, igual o Leipzig, que vai fazer sua partida aí na Champions League, também buscando alguma força no cenário mundial. O que a gente pode esperar do Bragantino, que fez um bom campeonato, né? Eu acho que decepcionou ali no jogo contra o Corinthians, e também o lado do Botafogo, né? O que a torcida do Botafogo sempre acaba sofrendo um pouquinho nos campeonatos brasileiros, achando que o time vai brigar por alguma coisa e acaba ficando no meio de tabela. Thiago, esse jogo, assim, a gente consegue ter um pouquinho mais de noção, um pouquinho mais de parâmetro da situação das duas equipes, né? O Bragantino, eu acredito que, não pensando nessa temporada, mas pensando numa situação mais a longo prazo, né? Em 2, 3 anos, pode ser uma equipe realmente que consiga esse status, né? Como você falou, como o Leipzig tem conseguido lá na Alemanha, né? Como o Augsburg tem conseguido na Áustria, mas realmente é necessário tempo. É necessário realmente pensar a longo prazo, né? A gente aqui no Brasil é muito desesperado. O Bragantino vai chegar esse ano. Muita gente falando que o Bragantino era favorito para o Campeonato Paulista. E as pessoas não entendem esse projeto a longo prazo. Os brasileiros não têm essa mente aberta para entender que esse projeto que hoje a gente vê lá do Leipzig, que vai jogar amanhã na Champions League, aconteceu há muito tempo. Não começou nessa temporada agora. Já é de um tempo que o time vem se formando, vem tomando uma casca. E o Bragantino, como você falou, que para muitos foi decepção contra o Corinthians, demonstrou que vai durar tempo, que precisa de tempo para tomar casca, para tomar experiência, para que no ano que vem no Paulista seja mais forte, né, para que durante o tempo consiga realmente se formar como um time grande, se formar como um time que possa sonhar por coisas maiores, né? Esse primeiro jogo contra o Botafogo demonstrou isso. Começou ganhando, começou ali demonstrando sua força, só que acabou perdendo, né, a vitória, acabou cedendo o empate para uma equipe que, agora falando do Botafogo, que provavelmente não vai fazer muita coisa no campeonato, né? A gente sabe da história do Botafogo, né? É difícil de
de ficar aqui falando assim de forma tão ruim do Botafogo, né? Como você disse, o torcedor sofre, mas a perspectiva do Botafogo ela é mais ou menos isso, né? Na verdade acredito que o torcedor do Botafogo comemorou muito essa vitória, esse empate fora de casa, né? Porque realmente é difícil você projetar uma situação muito favorável para o Botafogo durante a temporada. Então, um resumão sobre essas duas equipes é isso, né? O Bragantino vai precisar de um longo prazo para que dê a resposta que todos esperam dele. Acredito que o Bragantino fará um campeonato bem regular, na média ali, né? E o Botafogo precisa se coçar, né? Acredito que eles comemoraram bastante essa vitória, porque a projeção para o Botafogo é novamente brigar para não cair para a segunda divisão. Show de bola. Gabriel, nesses últimos minutinhos que a gente tem aí, fala um pouquinho sobre o Bragantino pra gente aí. Você acha que também ele vai brigar ali por permanecer na Série A, mas não pela zona de rebaixamento, mas ali entre talvez quase o finalzinho da primeira parte da tabela, o comecinho da segunda, e aí sim, anos mais pra frente, o Bragantino possa, quem sabe ou não, sonhar com o título de Copa do Brasil, Paulistão ou Brasileiro. A gente tinha muita expectativa no Bragantino, né? A gente tem muita expectativa de ver o Bragantino aí contra outros grandes do Brasil, jogando contra Botafogo, Fluminense, Flamengo, etc. Até pelo que o Bragantino fez no Campeonato Paulista, perdeu só para o Corinthians dos grandes, mas na primeira fase não perdeu para o Palmeiras, nem para o São Paulo. Inclusive, fez um jogo muito bom contra o São Paulo no Morumbi, ganhando de 3-0. Expectativa algo a mais no campeonato. Eu não acho que o Bragantino vai disputar o título, isso eu acho muito difícil, quase improvável, mas talvez uma vaga na Libertadores, mesmo que tenha um elenco ainda em construção. Recentemente eles anunciaram, recentemente não, né? Ontem anunciaram o Hurtado, o atacante promissor aí que jogava no Boca Juniors. Então, como o Alan disse, é um projeto de construção ainda. Talvez possa surpreender nesse campeonato? Talvez possa. Mas uma vaga na Sul-Americana já está algo de bom tamanho para o Bragantino. O primeiro ano na Série A, né, depois de muito tempo. E pelo esse investimento também da Red Bull. Aí, se beliscar uma vaga na Libertadores, aí já é algo que tem que ser muito comemorado pelo elenco, pelo técnico, Felipe Conceição, que é muito promissor também, e vai tocar o projeto aí por muitos e muitos anos, na minha opinião. Show de bola. Matheus, para a gente finalizar, vamos falar do Botafogo aí, do Botafogo do Honda. Botafogo, o que a gente pode esperar do Botafogo aí, esse comecinho de campeonato? A gente sabe que tá cedo pra gente fazer qualquer análise, mas o que a gente pode esperar do Botafogo do Honda aí, do Paulo Autori? Bom, eu acredito que é um time que vem há anos com deficiência. Eu acho que esse ano ele está tentando reestruturar, né, pensando para um projeto para os próximos anos, né, trazendo grandes contratações de nomes para envolver o marketing da equipe, até mesmo para o time voltar ao cenário do futebol. Mas pensando por esse ano, eu acredito que fica no meio da tabela, briga ali por uma Sul-Americana, né? Eu acredito que por rebaixamento não, né? Porque tem algumas equipes que acho que a gente vai ter mais dificuldade na competição. Show de bola. Alan, Gabriel, Matheus, muito obrigado aí pelo papo. É muito bom falar de futebol. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui umas 4 ou 5 horas, falava de todos os jogos. Mas é isso aí, galerinha que acompanha a gente, que ainda não se inscreveu, se não tiver inscrito no canal, por favor, se inscreva, ativa o sininho. Então, toda rodada a gente vai estar aqui, né? Seja eu, seja o Alan, seja o Gabriel, seja o Matheus, ou toda a nossa equipe de Futebol na Veia, para trazer as notícias aí para vocês. Um grande abraço aí, obrigado vocês. Alan, Matheus. Valeu, galera, obrigado. Valeu. Grande abraço aí. Valeu, abraço, tchau, tchau.